Então, galera, isso daí mesmo. Hoje eu queria dizer para vocês aí dessa essa grande operação que aconteceu nos complexos do Alemão, no complexo da Penha, né? Então, tava falando, né? Uns estão falando aí por aí, não sei, meu irmão, que é o seguinte, tem ali o pessoal, não, porque tem uns critérios de quem seria, os responsáveis, uma enquete, né, de quem seriam os responsáveis pelas mortes que aconteceu dessa última terça-feira aí, né? Eu acho o seguinte, ó, na minha opinião, cara, eu penso o seguinte, não seria nem a polícia nem os bandidos, né? Porque você acha que os responsáveis pelas mortes, literalmente, não seria nem se falar o Estado ou se falar a bandidagem, porque aí tu pensa o seguinte, então em contrapartida, vem quem quer, né? Tu vai pensar, então eu estaria ligado aonde? Tu vai pensar, né? Tu vai ver que a população, tem os políticos, mas que por motivos óbvios estariam também ligados ao esquema de corrupção, evidentemente, comprometendo principalmente a questão da segurança pública, né? Isso evidencia também que seria parte sobre a causa, se você pensar no problema de tudo isso que acontece, mas quando se fala na própria população, né? Não só se falar a população do Estado, mas a população do Brasil, né? Porque qual seria a lógica para para querer culpar a população por algum motivo banal, né? Ou algo parecido assim, superficialmente falando, né? Então, não seria plausível achar que a culpa de tudo isso devidamente ligado ao crime organizado, que tudo isso falar a criminalidade do Estado, seria recorrente ao povo do Rio de Janeiro. Isso não faz sentido você pensar que a dimensão do Brasil teria que também assumir essa causa, né? Então, agora pensa o seguinte, vamos trocar esse termo de população para sociedade, né? Aí sim, agora parece fazer mais sentido. O nexo de todo esse entendimento seria diretamente, assim, se você pensar, ligado a todo esse entendimento que seria basicamente boa parte da sociedade, que seria, por se dizer, os responsáveis por todas essas guerras, mesmo quando se fala a respeito, quer dizer, quando se fala na corrupção, né? Então, porque pensa o seguinte, se existem políticos que estariam ligados a essas facções criminosas, então poderia acontecer um diferencial, mas que poderia de uma forma ou de outra sim, sair lucrando com tudo isso daí, né? Porque se o Estado se diz preparado para resolver o problema, então penso o seguinte, se a sociedade deveria sim se responsabilizar por essas mortes, né? Eles também deveriam então ser os responsáveis, né? E não só querer culpar a polícia, né? Então, o Estado, né? Ou porque a culpa é do bandido, porque é vítima da sociedade, né? Então, não só quando tu vai falar do Estado, ou até dos bandidos. Se tivesse assim, se tiver uma política para recuperar essa rapaziada do crime, meu irmão, vai funcionar muito bem não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, né? Porque não falando só de políticos corruptos, não. Teria que haver um consenso dentro de uma organização fundamentalista no Estado paralelo, né? Não que se falar no narco-estado, mas que pode se dizer que o Brasil inteiro deveria unir essa questão, quer dizer, a sua organização, né? Porque o objetivo é esse, né? Mas quando se falar da sociedade brasileira, meu irmão, ele sim, seria, acho que assim, os verdadeiros culpados de toda quer dizer, essa desordem, né? Quando o assunto é segurança pública, né? Aí o Rio de Janeiro não poderia ficar de fora, né? De fato, mas o povo em si, carioca e fluminenses, não, quer dizer, eles não têm assim nada a ver, se você pensar com tudo isso aí que já vem acontecendo, né? Então assim,
os verdadeiros culpados você sabe, né? Então, assim, o povo se fala, os cariocas, tá? Aí você tem ali, rapaziada ali, a região metropolitana, isso é a Baixada Fluminense. Então, assim, o problema não vai só nos lugares, assim, se você pensar que esse problema tá ligado ali à corrupção também, né? Não tem a ver, não, mas aí você tem iniciativa privada. Mas não tem nada a ver com essa guerra, né? Agora tem a sociedade no Rio também, evidentemente essa parcela de gente deveria ser investigado também, assim quanto tem político corrupto na jogada, né? Então, porque se tem corrupção política no Brasil e nos estados brasileiros, então se for fazer assim, podemos dizer assim, um pente fino nas polícias, e se for para resolver o problema de segurança pública no país inteiro e também as desigualdades, bingo, problema resolvido. Agora o Brasil se tornará um país mais desenvolvido, economicamente, militarmente desenvolvido e também na indústria bélica, né? Então, aí sim, aí pronto, aí porque junto com o policiamento ostensivo, imagina, e junto com a segurança privada, pronto, aí poderia de fato assegurar a ordem, a garantia da lei e da ordem, né, de uma forma ou de outra, em diversos aspectos fundamentais, sem querer politizar, né, porque aonde, digamos assim, aonde há metodologia, há resultados, né, mas de forma assim, colaborativa, né, ou por meio de subsídios subsídio de empresas, para empresas de tecnologia, ou militarismo, né? Ou então por recorrência da própria população dos estados da federação, né? Pode-se dizer o Brasil, então. Agora, pô, tem uma reflexão aí, cara, que eu achei, assim, algo, às vezes até absurdo, né? O pessoal, assim, às vezes de outros estados, quando se fala do povo do estado do Rio de Janeiro, isso às vezes dá indignação em muita gente, assim, que às vezes o pessoal, assim, de outros estados, né? Às vezes fala mal do pessoal do Rio, mas assim, até pessoal do Rio de Janeiro às vezes fica indignado, até pessoal que é de outros estados, mas já morou no Rio de Janeiro, ou pessoal lá do Rio, ou de alguns outros estados aí, muita gente assim vai lembrar, olha, meu irmão, então, assim, de muito tempo, assim, se você já teve alguns desses lugares, você vai pensar, não, Rio de Janeiro não é só aquilo ali que muitos falam, Zona Sul, tu vai ali ao Corcovado, a Lapa, aí tu vai a Copacabana, até a Barra ali, aí tu vê ali o Cristo Redentor, né? Então, não é aquilo ali que é o Rio de Janeiro, não, mas aí tem algumas favelas na Zona Sul, tem, né? Entendeu? Mas e o Rio do Rio? E lá onde, entendeu? O bicho pega. Isso daí, pessoal, às vezes de outros lugares vê só por noticiário, meu irmão, mas não vive que a rapaziada vive, quer dizer, já conhece ali, já tem a malandragem, a visão de tudo, entendeu? Então, mas não é isso daí, meu irmão. Fala assim, ó, você tem que estar na atividade, meu irmão. Vê esse povo no Rio de Janeiro, o pessoal fica marcando bobeira aí. Entendeu? Tem uns ali, tá, mas é aquilo, né? Isso aí já a gente vai de cada um também, né? Agora o pessoal aí, não, igual eu vi um comentário lá, o cara lá de São Paulo, fala, não, mas aí, como é que o pessoal do Rio, o pessoal não vai votar em político, né, se o pessoal não pensa, entendeu? A mesma coisa, em outras palavras, chamou o pessoal do Rio de burro, né, os cariocas, quer dizer, falando, entendeu? Acho um desrespeito, acho que o pessoal, igual eu te falei, olha, falou mal do Rio de Janeiro, isso daí tem que ser cobrado, vai ter que precisar, vai ter que ser preso, vai ter que ser executado, entendeu? Isso daí mesmo, pô. Porque, entendeu? Mas se eles controlar as mídias sociais, vai ter que parar disso daí, entende? Cada um resolve da melhor forma, né? Então eu penso o seguinte, olha, não adianta, porra, tu querer achar se, quer dizer assim, que o problema acontece só no Rio, sendo que tudo seria um problema do povo, ou que seria só um problema do povo do Rio de Janeiro, sendo que se substituir, pega a visão, a população pela sociedade brasileira, a coisa tem fundamento. Então, porque se houve lá mega operação para cumprir os mandatos de busca e apreensões, né? Até aí beleza, né? Mas o que a população dessas áreas teria a ver com tudo isso? Qual o sentido da lógica? Né? Então, tem outro tipo de reflexão que, assim, eu falo mais a respeito disso também, né? Mas é aquilo, olha, irmão, a falta de oportunidade
o que eu acho que acaba levando muitas vezes essa rapaziada a entrar para a vida do crime, cara. Entendeu? Não tem outra explicação. Antes de tudo isso, pô, os caras iam, jogavam a bola, jogavam futebol, soltavam uma pipa, né? Então, aí depois tá, mas é a falta de oportunidade. Aí vai falar, porra, que a sociedade não vira as costas. E aí, o resultado tá aí, é tudo isso aí que tá vendo aí. Então não é à toa, não adianta só uns falar por um ou pelos outros, tá? Mas a estatística aí, o resultado final é esse, meu irmão. Agora qual a causa disso daí? É os caras? Não, tem que procurar de onde vem. Entendeu? E quem seriam os responsáveis? A sociedade, meu irmão. Entendeu? Não tem outra coisa. É isso daí mesmo. Entende? Agora, porra, mas tem a corrupção também, né? Aí já é outro problema que deveria ser resolvido. Percebeu como uma coisa se influencia as outras? Né? Porque se tem corrupção policial, de fato, né? A culpa, então, não quer dizer, o problema não estaria ligado só às polícias. Porque se tivesse jeito de resolver, vamos resolver o problema aí de quem tem um problema que isso tudo deve ser resolvido. Então, se sabe que tem corrupção policial e a sociedade, de fato, é culpa da sociedade e grande parte dessa sociedade brasileira, assim quanto se fala corrupção ativa na política, né, etc., eles vêm acumulando suas fortunas, enquanto tem policiais que trabalham honestamente, né? Tem os policiais corruptos que recebem arrego, né? E também políticos da mesma coisa, né? Então, e a sociedade teria que ser diferente nesses aspectos, né? E pensa o seguinte, entende? Então as coisas assim parecem não bater, né? Se você pensar em algo muito mais sério, isso aí eu te pergunto, cara. Agora, na minha opinião, eu pensaria assim, que o Estado não deveria se encarregar de se unir a uma, vamos dizer assim, uma organização que vai conseguir resolver esse tipo de coisa também, né? Porque eu penso o seguinte, com a união do pessoal aí das comunidades, falar das favelas, até mesmo para onde iria todos esses armamentos, né, apreendidos. Então, para a segurança privada, meu irmão, entendeu? Aí você tem o policiamento privado, ostensivo, aí, mas de forma consistente, assim, que poderia assegurar toda a organização. Aí você tem o lado que controla a polícia, tá, beleza, aí... Mas assim, a questão é matemática, meu irmão. Faz o seu trabalho, a matemática faz o seu trabalho, meu irmão. Não tem essa, porque se tem uma quantidade bélica muito superior quer dizer, que os bandidos exercem. Então, os caras teriam que se juntar a essa organização, evidentemente, com o objetivo de ampliar todo esse conhecimento avançado, né, em diversos aspectos, sendo que muitos já dispõem de tudo quer dizer, esses avanços, né, aí pronto, segurança total no Rio de Janeiro, São Paulo, nos demais estados, né, sendo que a ordem deveria partir, primeiramente, falar do Rio de Janeiro, né, por motivo de segurança pública e privada, né, porque a capital, assim, igual o estado, a região metropolitana, a Baixada Fluminense, tem muitas riquezas e permanece no desenvolvimento de crescimentos de monopólios e econômicos, quer dizer, economia e sustentabilidade, né, então, assim, são crescimentos econômicos e sustentabilidade e desenvolvimento de monopólios, assim, enquanto se falar na indústria privada, né? Então, sem falar também daquele o polo petroquímico, né, de Duque de Caxias, né? Então, é aquilo, né? E se tem a indústria, toda a indústria, junto com a iniciativa privada e o militarismo reforçado, conseguir dominar a ordem, a população já não estaria mais à mercê do salário de fogo cruzado, né? Porque tem o seguinte, grande parte da população carioca fluminense, principalmente homens, deveriam ser recrutados, né? Pessoal aí que tem disposição, fazer alguma coisa, mas tem que ser inteligente também, né? Porque não adianta só, não, mas nas Forças Armadas não, mas seria assim, nas polícias, né? Com esse objetivo surgiria o Grupo Revolucionário Paramilitar das Forças Estaduais, né? Então, assim,
do Estado, né? Onde, por sua vez, teria o aval para neutralizar narcos terroristas ou prender qualquer pessoa com envolvimento direto ligado à corrupção, ou poderia neutralizá-los de longe, né? E também grande parte dessa população iria se adaptar a técnicas avançadas eu penso assim, de tecnologia e conhecimento do tático, de guerrilha urbana, entende? Então, assim, são coisas assim que a gente pensa que, no futuro muito distante, qualquer pessoa, qualquer nação poderia desenvolver isso daí, né, da melhor forma possível. Então, mas assim, com o objetivo de manter a ordem, né, no Estado, né, na federação, e esses encarregados teriam suas utilidades em cada situação de minimizar riscos, né, ou assim, treinamentos avançados, né, mas também tem teria que ter aquela espécie lá de, igual se falar, estão congelando o poder financeiro, né, meu irmão? Aí tu vai ver, não, mas aí tem também as transações bancárias, tem aquele tal do Bitcoin, né, que se parte desse dinheiro que a bandidagem exerce poderia servir para projetar obras e infraestrutura de transportes, vias, edificações, de segurança e moradias, entendeu? Mas isso já seria a longo prazo, né? Pode-se dizer a médio prazo, então a coisa é importante de se entender, né? Que não só no Estado, assim, ouço dizer um narco-Estado, mas em qualquer outro lugar desse país deveria ter uma política muito bem organizada, mas não polarizado, né? Então, assim, é igual você vê muita politicagem, entendeu? Então, esse pessoal aí, meu irmão, para uns, assim, a diferença não vai corresponder ali os ideais de uns ali que só pensam no individualismo, né? Porque se tem país muito mais desenvolvido que o Brasil nesse aspecto, não só se falar aspecto político, aspecto jurídico, quando se falar dos que entendem muito a respeito de segurança pública, né? Mas olha a qualidade de vida nesse país, falar o Brasil. Evidentemente, tem lugares que no Brasil, para uns estão bom, mas aí a população no meio de tudo isso. Agora você vê países muito mais desenvolvidos que o nosso. Não tem esse problema igual você vê, né, problema de segurança pública que tem no Brasil, mas olha a qualidade de vida que tem nesses outros países. Igual se falar Rússia, Estados Unidos, União Europeia, né, China e por aí vai, né? Então, e que país do mundo árabe também, né, irmão? Porque você vai ver que não adianta, você tem a importância de resolver tudo isso é fato, entendeu? Então, assim, evidentemente, você vê que não é só você pensar, mas tem a população que está à mercê no meio de tudo isso daí, entendeu? Mas tem lugares no Brasil que para uns, assim, não faz diferença, mas é a população. Então, não seria importante, de fato, a gente resolver o problema da segurança pública? Sim, entendeu? Mas junto a isso deve também resolver o outro problema, que seria os outros problemas, né? O desemprego, as desigualdades, as injustiças, né? Então, e aí tu resolve tudo, percebeu? Né? Então, do que adianta acabar com quer dizer, te dar um exemplo aí, entendeu? Então, olha, vamos acabar com toda a bandidagem. Se mesmo depois de um tempo não ouvir mais falar que existe bandido no Brasil ou algum outro estado, para eu falar brasileiro, é a população às vezes desempregada. Por sua vez, como é que vai resolver se falar um problema de um país que deveria se desenvolver, igual se falar na escala do Brasil? Porque tem países lá fora, países menores que o Brasil, muito mais desenvolvido. Então, até onde o Brasil chegou, o Brasil deve se tornar referência mundial, mas aí já é aspecto geopolítico, isso daí já envolve outras questões, mas assim, isso falar para o Brasil, isso falar para o Estado, se você resolver esse problema junto com a segurança pública, entendeu? Isso é plausível, isso desenvolve uma nação, isso você pode falar em ética, você pode manter uma política muito bem organizada no país que só vai desenvolver cada vez mais, entendeu? Então não faz diferença, se falar do pessoal que está aí, se não quer fazer diferença, sai fora, meu irmão. Se está aí para atrapalhar, sai fora, mete o pé, vai embora, entendeu? Né? Então, aí é aquilo, né? Tu vai ver quem aí tá aí para resolver a parada, quem que tá aí para se juntar a essa organização aí, entendeu? Então, porque o objetivo é esse, meu irmão. Você tem uma oportunidade, muita gente aí, entendeu? Então, assim,
Vamos lá, resolveu o problema, prendeu as armas, mas para onde está indo as armas? Então, assim, a população, como é que vai prevalecer assim se tem outros estados que estão contra alguns outros, assim, se pensar na questão do desenvolvimento, né? Então, falta de oportunidade, meu irmão, faz parte do que, às vezes, a vida de viver, entendeu? Em alguns lugares, assim, que tudo isso acontece, né? Então, não adianta nada, o cara não é bandido, mesmo assim, depois de um tempo, não ouve falar mais. E aí a população, às vezes, o que acontece com todo mundo? Por falta de oportunidade, vai fazer o quê? Né? Aí é aquilo, né, meu irmão? Faz o que muitos acaba acontecendo aí que você vê aí, né, meu irmão? Que às vezes a vida, quer dizer, não dá oportunidade. Então, assim, não adianta nada. Que tu vê aí, esse pessoal aí que às vezes estão desempregados, aí não tem oportunidade, vai fazer o quê? Vai virar mendigo, meu irmão? Entendeu? Não, pô, aí seria melhor então ser bandido, né? Percebeu? Entendeu? Então não deve resolver, se você pensar, esse outro lado, entende? Se não fosse resolver de uma forma assim que poderia ter ali uma administração ali de, quer dizer, para você ter também o assistencial, né? Mas você tem ali a qualidade também de pessoal ali que serve ali, quer dizer, consegue ali manter a ocupação ou manter a organização e também estão aí para subsidiar ali junto com outros, quer dizer, outros encarregados que vão ter toda essa utilidade aí para se desenvolver mais em diversos aspectos que tu vai pensar, entendeu? Então, assim, não adianta, não, mas aí então deve resolver esse outro lado. O que adianta? O cara lá virar mendigo, então é melhor ser bandido, entendeu? Pelo menos o cara ali é bandido, tá ali, né, tem ali, pode, ter um dinheiro, sair nos lugares, dar um rolê no shopping, não é? Então, agora, né, então é o que eu te falo, não adianta só resolver o problema da bandidagem, mas esquecer esse outro lado aí, né? Então, se não, certo é se juntar a esse grupo revolucionário, né, cara? Porque para poder pelo menos conter o avanço daqueles que se opõem a nós, né? E também não podemos esquecer que a justiça não seria feita por políticos, igual você vê hoje no Brasil, mas sim por aqueles que têm, assim, vamos dizer assim, um papel fundamental no desenvolvimento de uma nação mais poderosa do que as pessoas que ainda faz parte da sociedade desse país, né? Então, acho que é isso daí mesmo, rapaziada. Valeu aí. Fui.